Uma pergunta comum é: se Jesus sabia escrever, por que ele não escreveu nada pessoalmente para nós lermos? Acontece que ele escreveu, de acordo com os primeiros historiadores da Igreja. Neste episódio, vamos discutir a carta pessoal de Jesus ao rei Abgar. As cartas entre Jesus e o rei Abgar são conhecidas principalmente através de Eusébio de Cesareia, que as descobriu nos arquivos de Edessa durante sua pesquisa histórica. Eusébio apresenta a história em sua História Eclesiástica, escrita no início do século IV, o que confere um ar de antiguidade e autoridade ao relato. O rei Abgar V, também conhecido como Abgar, o Negro, governou o reino de Edessa, localizado no que hoje é o sudeste da Turquia. Por volta de 9 d.C., Edessa era um importante centro cultural e comercial durante o início do primeiro século, um cruzamento de várias civilizações, incluindo os impérios romano e persa. O governo de Abgar é conhecido por sua diplomacia estratégica e seus esforços para navegar pelas lutas de poder entre impérios maiores. Ele é frequentemente lembrado não apenas por sua habilidade política, mas também por sua conexão única com a história cristã primitiva, que entrelaça sua história com a de Jesus Cristo. O rei Abgar sofria de uma doença crônica e debilitante. As descrições de sua condição variam, mas é claro que era grave e nenhum médico local podia oferecer alívio. Foi durante esse período de sofrimento que Abgar ouviu falar de Jesus de Nazaré, cuja fama como curador começou a se espalhar muito além das fronteiras da Judéia. As histórias de Jesus que chegaram ao rei Abgar estavam repletas de relatos de curas milagrosas, cegos enxergando, paralíticos andando e doentes recuperando a saúde. Esses relatos despertaram uma mistura de esperança e curiosidade no rei. Abgar pensou que, se tais histórias fossem verdadeiras, talvez Jesus pudesse oferecer um remédio não apenas para suas enfermidades físicas, mas também para as doenças espirituais e políticas de seu povo. Em sua dor e esperança, Abgar enviou uma carta a Jesus. De acordo com tradições cristãs antigas, particularmente preservadas nos escritos de Eusébio de Cesareia, um historiador da Igreja do século IV, o rei Abgar escreveu uma carta a Jesus, um ato ousado e sem precedentes. Na carta, ele disse a Jesus: "Quando ouvi todas aquelas coisas sobre você, considerei que você é o próprio Deus que desceu do céu para agir assim, ou que você é o Filho de Deus fazendo tais coisas. Portanto, estou escrevendo para você e pedindo que você me visite e cure minha doença. A propósito, ouvi que os judeus estão murmurando sobre você e desejam te fazer mal. Eu tenho uma cidade, bastante pequena, mas nobre, e é suficiente para nós dois." Como você pode ver, em sua carta, Abgar expressou profundo respeito e reverência por Jesus, reconhecendo-o não apenas como um curador, mas como um salvador que realizava milagres sem o uso de medicamentos ou ervas. Suas palavras refletiam uma crença profunda no poder divino de Jesus. Aqui está o que ele disse novamente. Ele disse: "Eu ouvi sobre você e seus milagres, e acredito que você vem de Deus." Indo mais além, Abgar então estendeu um convite a Jesus, oferecendo-lhe refúgio em Edessa, um lugar longe das crescentes hostilidades que marcavam o ministério de Jesus na Judéia. Ele escreveu para Jesus dizendo: "Eu o convido a vir até mim e escapar da perseguição que você está sofrendo." O pedido do rei foi simples, mas profundo. Ele pediu cura para sua enfermidade, acreditando que a presença de Jesus sozinha restauraria sua saúde. "Portanto, escrevo para pedir que venha até mim e cure a doença que me aflige." Este pedido ilustra não apenas sua crença em Jesus, mas também a esperança de que esse poder pudesse se estender além das populações judaicas para um governante gentil. Entregar a mensagem de Edessa a Jesus na Judéia não foi uma tarefa fácil, dada a considerável distância e a natureza rudimentar do transporte e comunicação na época. Segundo historiadores, o rei Abgar confiou essa importante carta a um emissário, um mensageiro real, que foi encarregado da significativa responsabilidade de encontrar Jesus e entregar a mensagem diretamente a ele. Este mensageiro precisaria não apenas navegar pelos cenários geográficos e políticos das regiões entre Edessa e Judéia,
mas também localizar o próprio Jesus, o que teria sido desafiador, dada a natureza itinerante de seu ministério. A jornada do emissário encapsula uma busca física e metafórica pela verdade espiritual e pela cura. Ao chegar a Jesus, segundo a história, o mensageiro apresentou a carta a Jesus, completando assim sua missão. Neste ponto, você provavelmente está se perguntando: o que Jesus fez após receber a carta? Esse é o ponto do episódio. O que Jesus escreveu em sua carta ao rei Abigar? A resposta de Jesus ao sincero pedido de Abigar é crucial. De acordo com as tradições preservadas por Eusébio e outras fontes cristãs antigas, Jesus de fato respondeu ao rei Abigar. Aqui está o que Jesus escreveu na carta ao rei. Ele escreveu: Bem-aventurado você que acreditou em mim sem ter me visto. Pois está escrito sobre mim, que aqueles que me viram não acreditarão em mim, e que aqueles que não me viram acreditarão e serão salvos. Mas quanto ao que você me escreveu, para vir até você, é necessário que eu cumpra todas as coisas aqui para as quais fui enviado, e depois de cumpri-las ser levado para aquele que me enviou. Mas depois que eu tiver sido levado, enviarei um dos meus discípulos para curar sua doença e trazer vida para você e os seus. Como você pode ver, em sua carta, Jesus reconheceu a fé de Abigar e sua compreensão da missão de Jesus na terra. A resposta é graciosa e honra a crença de Abigar. Historicamente, a carta significa um reconhecimento precoce da mensagem cristã se espalhando além das populações judaicas para o mundo greco-romano mais amplo. Sugere que Jesus estava ciente de sua crescente influência e pretendia que seus ensinamentos alcançassem todos os cantos da terra, simbolizados por sua promessa de enviar um discípulo após sua ascensão. Esta promessa também ilustra o papel dos apóstolos em continuar a obra de Jesus, um aspecto-chave da doutrina cristã sobre a sucessão apostólica. O que aconteceu depois que Jesus escreveu uma carta ao rei Abigar? Segundo relatos históricos narrados por Eusébio e posteriormente ampliados em vários textos apócrifos, Jesus cumpriu sua promessa feita na carta após sua ascensão. Ele enviou um de seus 70 discípulos, identificado como Tadeu, para Edessa. Ao chegar em Edessa, Tadeu teria curado o rei Abigar e muitos de seus súditos, provocando assim uma conversão significativa ao cristianismo dentro do reino. Este ato não apenas confirmou o poder e o alcance das palavras e promessas de Jesus, mas também estabeleceu firmemente uma das primeiras comunidades cristãs fora da terra judaica. O reino de Edessa tornou-se um centro vital para a disseminação da fé no Oriente, influenciando regiões vizinhas e desempenhando um papel crucial na formação da tradição cristã síria primitiva. De acordo com elaborações posteriores da história, não só Tadeu trouxe a carta de Jesus para Edessa, mas também trouxe um pano com a face de Cristo impressa, que foi criada milagrosamente quando Jesus pressionou uma toalha em seu rosto úmido. Esta imagem, conhecida como a Santa Face de Edessa, tornou-se um ícone reverenciado, acreditado ter poderes protetores e foi um foco significativo de veneração. Expandiremos mais sobre esta história em outro vídeo. Fique atento em nosso canal. A troca entre o rei Abigar e Jesus destacou temas de fé, missão divina e o alcance universal da mensagem de Jesus. Reforçou a crença de que a salvação por meio de Jesus estava disponível para toda a humanidade, além dos limites étnicos e geográficos da Judéia. A seção final deste episódio abordará a autenticidade da carta. São verdadeiras as alegações sobre Jesus ter escrito uma carta para um rei na Turquia? Como mencionado anteriormente, as cartas entre Jesus e o rei Abigar vieram à tona através de Eusébio de Cesareia, que afirma tê-las descoberto nos arquivos de Edessa durante sua pesquisa histórica. No entanto, a autenticidade dessas cartas tem sido objeto de considerável debate entre estudiosos e teólogos. Primeiro, não há cópias sobreviventes das cartas originais, além do que Eusébio transcreve. Céticos argumentaram que o estilo e o conteúdo das cartas não correspondem conclusivamente ao contexto judaico da época de Jesus. No entanto, como não temos a carta original, também não podemos dizer conclusivamente que as cartas não existiam.
Segundo, alguns céticos dizem que o uso do grego para escrever em uma região onde o aramaico era predominante levanta questões sobre a origem e a autenticidade da carta. Eu discordo. Muitos falantes de aramaico da época escreviam e falavam em grego, que era uma língua dominante na época. Faz sentido se Jesus também o fez. Além disso, as cartas eram correspondências entre duas pessoas em diferentes países que não falavam a mesma língua. Faz sentido que a língua de correspondência fosse aquela que pudesse ser entendida por ambas as partes. Essencialmente, acredito que essa carta existiu, mas também é possível que Jesus tenha ditado sua intenção ao seu mensageiro para o rei, que então a escreveu. Seja como for, houve correspondência entre Jesus e o rei Abgar, que mais tarde resultou na cura milagrosa do rei e na conversão de toda a sua casa ao cristianismo. Obrigado por assistir. Por favor, inscreva-se no nosso canal. Curta e compartilhe este vídeo. Isso ajudará a alcançar mais pessoas no YouTube. Deus te abençoe. Amém.